Hoje nós vamos finalizar a nossa Epístola Universal de Tiago. E hoje nós estamos falando do capítulo 5 do Tiago, do versículo 7 até o último versículo, que é o versículo de número 20. E o que Deus tem ministrado ao nosso coração por esta palavra? Primeira coisa, é a palavra paciência. Percebe que a palavra paciência, ela vai aparecer em alguns momentos do texto, né? Sobretudo nesses primeiros versículos que a gente fez a leitura, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Ele fala sobre paciência. E a paciência é você ter que aguardar. E aqui ele fala da paciência e ele dá um exemplo. Ele vai citar o exemplo daquele que semeia. Se a gente for ver o versículo de número 7, ele vai falar sobre aquele que semeia e ele com paciência, ele espera o processo da semeadura e não somente isso, mas ele espera a chuva que vai regar a terra. Ele cita aqui a chuva temporã e a chuva serôdia. Aquela chuva que prepara a terra e aquela chuva que depois vai regar as plantações. Isso é a expectativa de um agricultor. E plantar, semear, é um processo que ele não é tão simples. Ele é simples, mas ele exige uma fé nossa. Percebe que quando você planta algo, aqui vocês estão vendo a horta, aqui vocês vê a gente plantando no pomar. Como que funciona? Você tira a terra, você prepara o lugar onde você vai semear, você lança a semente, e aquela semente que você lança e você coloca naquele determinado lugar, no outro dia, se você for naquele lugar e você olhar, vai estar igual. Parece que nada mudou. Parece que a semente ela não produziu nada. Daí você vai e rega. E você volta. E no outro dia você vai no mesmo lugar. E novamente você tem a expectativa de ver algo, mas não vê nada. Mas aquela semente que você regou, aquela semente que você plantou, regou, aquela semente ela já está dentro de um processo que a gente chama de um processo de germinação. Que é um processo que ele é invisível para quem está aqui, lá de fora. Nós não estamos vendo. Mas ali na terra ela já está fazendo todo um processo. E daqui a pouco, aquela semente que você lançou, ela vai começar a produzir. Ela vai nascer, vai crescer e vai começar a dar os frutos. O que isso nos ensina? Muitas coisas. Isso nos ensina que existem coisas que nós fazemos e que parece que não está tendo um efeito, parece que não está tendo um resultado. A oração, por exemplo. A gente ora às vezes e parece que aquela pessoa que nós estamos orando, parece que ela está do mesmo jeito. Às vezes você coloca algo nas mãos de Deus e parece que nada está mudando. Talvez quem está no lado de fora, vendo vocês aqui dentro de um processo, aqui é um processo desses. Porque quem está lá fora não está vendo. Por mais que veja uma foto, por mais que receba uma ligação de vocês, ela não está vendo o dia a dia do processo de vocês. Eu que venho aqui uma vez por semana, eu consigo ver uma evolução de uma semana, a mudança de uma semana para cá. Da forma que vocês chegaram aqui, conforme vocês vão evoluindo. Mas o processo diário, talvez nem vocês mesmos conseguem perceber no outro, porque vocês estão aqui no dia a dia. Mas está mudando. É como aquela semente. E Tiago fala assim, gente, nós temos que ter paciência como aquela pessoa, como um agricultor. E ele fala paciência como? Paciência para esperar a provisão de Deus. Então, às vezes, nós estamos orando, pedindo algo para Deus. Parece que não chega, parece que nada está acontecendo. Pastor, mas eu orei uma semana, já não era para estar. Já estou orando há um mês. Calma, tem um processo. Tem coisas que nós oramos hoje, e hoje mesmo Deus responde. Mas tem coisas que nós oramos hoje e nós só iremos ver o resultado daqui para frente, daqui a um tempo. Mas vai acontecer. Se você planta um alface, você não quer comparar plantar um alface e plantar uma jabuticaba, uma jabuticabeira. Qual que vai dar mais rápido? É claro que é o alface. Se você plantar uma jabuticabeira, até esse negócio dar fruto, vai demorar. Tem um processo. Eu acho que é a que mais demora daqui das que nós temos. É um processo. Mas ela vai dar, ela está no tempo dela. Então ele vai falar sobre essa provisão. E ele fala para nós aguardarmos na provação.
num momento difícil. E quando ele fala do momento difícil, ele fala assim, que igual os profetas também foram provados, e ele vai dar um outro exemplo, Jó. E Jó foi aquele que perdeu tudo, chegou no fundo do poço, mas Deus restaurou a vida dele. Mas quanto tempo demorou a luta de Jó? Nem a Bíblia fala. Não sei se foram dias, se foram meses, ou até anos. Mas Jó esperou para sair daquela provação. Então a grande verdade é que todos nós passamos pela provação. Quanto tempo que você está aguardando? Estou aguardando já uma semana. Estou aguardando um mês. Não importa o tempo. A nossa luta, ela tem começo, tem meio e tem fim. E a nossa luta não tem nada que nós façamos. O que eu posso fazer, pastor, para adiantar o processo? Não tem. Se Deus está preparando você, se Deus está te lapidando, se Deus está te moldando, te quebrando, meu irmão, não tem o que eu faça que vai adiantar 10 minutos, ou também que vai demorar mais 10 minutos. É o tempo de Deus. Então ele fala sobre essa provação, sobre essa colheita, e ele fala para nós lembrarmos da vinda do Senhor. Aqueles cristãos que Tiago estava escrevendo essa carta, eram cristãos que estavam sendo perseguidos, alguns morriam, alguns eram decapitados. Tiago dizia o seguinte para eles, olha, nós estamos na luta, mas vamos lembrar do dia do Senhor. Nossa vida aqui é passageira. Nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares, lá no céu, na glória. Então assim, quando nós passarmos pela provação, vamos lembrar que os profetas que vieram antes também passaram um monte de coisas, que o próprio Jesus foi rejeitado, foi crucificado, e nós que servimos a Ele, a gente quer ser reconhecido, aplaudido? Não vai ser. Nós também seremos igual Ele foi, porque nós somos discípulos dele. É isso que Tiago está dizendo para nós. Depois ele vai dar um conselho prático, porque Tiago, ele tem muito essa de conselhos práticos, né? E uma das coisas que ele vai aconselhar aqui nesse texto é sobre a nossa palavra. Nossa palavra. Ele vai falar assim, olha, nossa palavra, ela tem que ser sim, sim ou não, não. Tem que ter uma palavra só. Tem que ser correta nas nossas falas. Esse é um dos conselhos que ele vai falar, né? Como ele sempre tem essa fala de conselhos muito práticos, igual a gente falou na semana passada, aqui é um desses, né? Que a nossa palavra seja sim. Sim, sim ou não, não. E algo que eu estava conversando com vocês antes de começar o culto é justamente isso, né? Que aqui dentro, eu como pastor, que já tenho alguns anos trabalhando com esse tipo de tratamento, a gente conhece a pessoa aqui dentro pela fala, pela postura, por aquilo que ela se expressa. A gente fala que o coração tá cheio. O Tiago mesmo fala isso, né? Isso é muito verdade. Aqui dentro, pela conversa da pessoa, a gente já percebe que está indo bem, está evoluindo, realmente está se convertendo, realmente está mudando. Agora alguns chegam de um jeito e aqui permanece do mesmo jeito. Muda a fisionomia, dá uma engordada porque começa a se alimentar melhor, dormir bem, né? Mas aqui dentro é do mesmo jeito. Aquela mesma malandragem para enganar, aquele mesmo papo para enganar. Tiago está dizendo o quê? Se nós não temos palavras, se a gente não consegue ter o sim como sim e o não como não, não adianta. Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Então o conselho do Tiago, qual que é para a gente? Nós temos que ter palavra. Temos que ter postura, mudança. Não importa se lá atrás você enganava, você mentia, você roubava, você prostituía, você usava, não importa. O que importa é daqui para frente. Mas não adianta a gente querer estar aqui e um pé lá. Tá aqui, mas permanecer com os mesmos hábitos de lá. Não adianta. Tem que ter essa mudança verdadeira. Isso o Tiago também vai falar. Depois, ele vai falar do versículo 13, né? Em diante, do 13 ao 16, ele fala de três coisas. Primeiro, orar. Se você que você deve orar, se você está aflito, 13. Se você está aflito, ora. Ora. Aqui dentro a pessoa fica aflita, é claro que fica ansiosa, né? Tô ansioso, tem dia que você acorda mais ansioso.
Tiago está dando um conselho aqui pra gente. Ele dá conselhos bons, né? Ora. Tô aflito, pastor, tô querendo ir embora, tô querendo desistir. Ora. Preciso tomar uma decisão. Ora antes. Tiago está dizendo, se você está aflito, não tem segredo, gente, ó, 13. Se você está aflito, ora. Se você está contente, ainda no 13, se você está contente, então canta louvor, adore a Deus. Olha que coisa gostosa, hoje o Kleber aqui tocando louvor aqui com a gente, a música tocando, a gente aqui louvando, a gente sente a presença de Deus. Tiago fala, ó, se você está aflito, calma, abatida, ora, começa a orar. Está feliz, louva a Deus. Faz que nem os pássaros estão fazendo aí, ó, canta, louve a Deus. Está doente, olha o que ele fala, assim, está doente, chama alguém da igreja, chama lá os presbíteros, né, os líderes da igreja, unge ele, está doente, unge ele. Profetiza cura sobre ele. Ele fala ainda no versículo 15, ó, a oração da fé salvará o doente e o levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Outro conselho que ele vai dar. Confesse as vossas culpas uns aos outros. Ore uns pelos outros. Eu vi aqui o Cássio orando, né? Pelo Maurício, orando pelo Júnior. É um orando pelo outro. Né? É assim, é um orando pelo outro. Confesse as vossas culpas. Ah, então quer dizer que pra gente ser perdoado a gente tem que fazer... o católico fala, né? De ir lá confessar com o padre. O que o texto está falando aqui? Que você confessa os seus pecados para Deus. Confessar para Deus. Mas existe uma coisa que é muito verdade. Às vezes contar para alguém de confiança dá um alívio. É terapêutico, né? Às vezes você sentar com o pastor e falar, pastor, ó, tem uma situação que queria contar. Desabafar, né? Ele vai te ouvir e não vai julgar. Pelo menos não deve julgar. Vai te acolher, te abraçar, orar por você. Não significa que quando você conta pro outro aqui, que Deus perdoa. Não é isso. Tem coisas que você deve confessar para Deus. Mas se tem alguma coisa aqui engasgada, que você tem um desejo de pôr para fora, confesse para alguém. Tira, põe para fora mesmo, né? Libera. Não carrega essa mochila pesada aí nas costas, não. Isso vai te fazer mal. É o que Tiago está aconselhando. São os conselhos que ele vai dar. Repetindo. Tá aflito, ora. Tá feliz, canta. Tá doente, unge, ora. O cara, ele vai ser curado, né? Tá sentindo engasgado aí com alguma situação? Confessa o pecado. Pecou contra o outro? Vai lá e pede perdão pro outro. Eu pequei contra você, eu te prejudiquei, eu roubei você, me perdoa. Confessa o pecado. E a Bíblia fala que ele alcança o perdão. Amém? Amém. Aquele que fizer converter, última coisa, aquele que fizer converter do erro o seu caminho um pecador, ele se salvará da morte, uma alma, ele cobre uma multidão de pecados. Ou seja, quando a gente traz alguém para a presença do Senhor, tira uma pessoa do inferno, lá da mão do diabo, e ela se converte, uma multidão de pecados nossa é perdoada. Olha que maravilha, né? Então a gente tem que fazer o quê? Alcançar vidas, falar do amor de Cristo, para que vidas também sejam alcançadas. Amém, queridos? Amém. Então são esses conselhos que nosso Tiago aqui tem nos dado. Essa é a palavra de Tiago para mim e para você nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor.